Esse é o Ancapson e nós vamos falar agora sobre o inquérito permanente que o Alexandre de Moraes quer abrir para investigar as facções criminosas no Brasil. Olha que coisa curiosa isso, hein? Essa história toda do Alexandre de Moraes com a operação aqui no Rio, como eu falei para vocês, ele manda sinais dúbios, tá? Muita gente na esquerda estava achando que o Alexandre de Moraes ia entrar com o pé direito para arrebentar o Cláudio Castro, para fazer valer a narrativa do governo federal. Só que o que a gente está vendo acontecer não é bem isso, tá? Assim, ele também está criticando o Cláudio Castro e coisa e tal, mas ele está tomando algum cuidado com essa história. E mais do que isso, parece que ele está trazendo a responsabilidade para ele, né? Isso é um erro, tá? Como eu falo para vocês, tem que tomar cuidado com essa história. Lembra, o Stalin não era para ser o presidente da União Soviética, ele tomou o poder. Quando começa você a tomar o poder, a dizer qualquer um que me desobedecer, eu vou mandar prender, eu vou mandar arrebentar, você acaba virando o poder, você virou o poder. Agora você que manda, não interessa se o seu cargo é X ou é Y, né? E a impressão que me dá é que o Alexandre de Moraes está fazendo exatamente isso aqui no Brasil, né? E essa coisa desse inquérito para investigar o crime organizado, meu amigo, eu vou te falar uma coisa, ele pode fazer... É lógico, ele vai usar isso para atacar os bolsonaristas, não tenha dúvida nenhuma. Mas ele pode usar isso para atacar a esquerda também. Eu não sei se o Alexandre de Moraes está tão de bem com o Lula depois que o Lula abandonou ele por conta da Magnitsky, não, tá? Essa notícia foi sugerida por Carmen Lúcia, Só pra Tiraninhos, Time Copy e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó. STF determinou que a Polícia Federal abra um inquérito para investigar o crime organizado do Rio de Janeiro. O ministro Alexandre de Moraes disse que prioridade será rastrear recursos das facções e apurar a infiltração de criminosos no poder público. Olha só isso, hein? Ele também cobrou autonomia para a perícia oficial no Estado. Então, ou seja, lembra que o Lula falou que não porque o governo federal vai fazer perícia, não sei o que lá, o Alexandre de Moraes falou, não, o Estado do Rio de Janeiro vai fazer a perícia lá, ele tem autonomia para fazer a perícia do pessoal lá, né? Então aqui, ó, o ministro Alexandre de Moraes anunciou nessa quinta-feira que a Polícia Federal vai abrir um inquérito por determinação do Supremo Tribunal Federal para investigar duas frentes relacionadas ao crime organizado no Rio de Janeiro: esquemas de lavagem de dinheiro de facções e milícias e infiltração de organizações criminosas no poder público. Olha onde que ele pode chegar com isso, hein? Ele pode atacar um monte de gente na área financeira brasileira, porque, de novo, sim, essas quadrilhas usam bancos normais, usam empresas para lavar dinheiro. Veja, tem empresas que fazem de propósito, né, que realmente são criadas para lavar dinheiro, isso é uma coisa. Mas tem outros bancos que acabam sendo levados sem saber. Você faz negócio com uma empresa que, na verdade, é de lavagem de dinheiro e você não sabia disso, né? Então, ele ganha um gancho agora que ele pode acusar um monte de gente do mercado de ligação com organização criminosa. E também a infiltrações de organizações criminosas no poder público. Ou seja, ele pode agora apontar pessoas aleatórias no governo brasileiro e dizer que elas têm ligação com organizações criminosas. E você lembra, o Alexandre de Moraes não precisa de prova, ele não precisa de nada, né? Basta o interesse dele de condenar alguém, né? Ele inventa uma história qualquer lá, o pessoal da Polícia Federal arruma um relatório maluco feito lá pelos cupinchas dele e condena a pessoa. Olha o monstro que esse pessoal está criando, hein? A decisão foi comunicada na abertura da audiência pública sobre segurança do Estado. O foco, segundo Moraes, será atingir a estrutura financeira das facções, etapa considerada essencial para reduzir a violência e retomar áreas dominadas por grupos criminosos. Então, ele fez a requisição das imagens e não sei o que lá, mas, ou seja, o pessoal da esquerda que estava esperando que ele fosse dar uma paulada no Cláudio Castro, né, governador do Rio, pelo menos até aqui, ele não fez nada. Só que, mais uma vez, ele está se colocando na frente desse negócio. Então vamos lembrar que o fato do Alexandre de Moraes estar com a DPF na favela já é um erro, tá? Já não era para ser ele, porque o regulamento interno do STF é muito claro em dizer que vai para o juiz mais antigo que tem na turma onde estava o processo. O processo estava na primeira turma, porque o Barroso foi para a primeira turma, só que o Barroso saiu. Então seria a pessoa mais antiga da primeira turma, então seria a Carmen Lúcia. Você pode questionar que quando o Barroso saiu, ele estava na segunda turma, então teria que ser a pessoa mais antiga da segunda turma. Mas nesse caso seria o Gilmar Mendes. De novo, não seria o Alexandre de Moraes o responsável por esse caso aqui no Rio de Janeiro. Ficou muito estranho esse negócio de darem esse processo para o Alexandre de Moraes, né? E olha só como é que isso daqui abre uma possibilidade enorme para ele agora com essa investigação, mais uma investigação infinita, né? Aqui, ó.
Inquérito permanente. Isso é uma outra coisa que é um absurdo, cara. Inquérito permanente é uma coisa, uma figura que não deveria existir. Porque, por definição, inquérito é para você investigar um fato conhecido. Então você tem um fato, alguma coisa aconteceu. A maior parte das vezes, sei lá, roubaram o seu carro. Roubaram o seu carro, isso é um fato. Alguém roubou o seu carro. Né? Então aí a polícia abre um inquérito para investigar isso. Quem foi que roubou, quando é que roubou, como é que fez, para quem que vendeu e não sei o que lá. Então você tem um fato que você vai investigar. E, inclusive, isso é muito curioso, porque na época da ditadura militar brasileira, uma das críticas que se fazia era exatamente que o DOPS, né, a polícia do Exército aqui na época que fazia essas coisas, abria inquéritos que não eram fechados nunca, né? Por quê? Porque o inquérito, em tese, é muito mais fácil para quem quer usar medidas absurdas do que o processo. O processo em si é todo formal, tem que ter ampla defesa, tem que ter contraditório e coisa e tal. O inquérito, em princípio, não tem que ter nada. E durante o inquérito você pode aplicar as medidas cautelares. Então, era o que se fazia na ditadura, na época dos militares, né? Se abria um inquérito e ficava usando medidas cautelares para punir as pessoas. Prisão cautelar, confisco de bens, quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo telefônico. Ficava se usando esse tipo de coisa para punir as pessoas, supostamente porque estavam sendo investigadas, né? Supostamente era uma investigação, mas na prática acaba sendo uma punição porque não tinha nada, eram pessoas protestando contra a ditadura militar no Brasil. Da mesma forma, isso foi usado também, né? O inquérito, o 4781, que é o inquérito das fake news, é um inquérito absurdo, né? 6 anos de inquérito. Isso, e lembra, o pessoal criticava isso muito, né? Não, que não pode, inquérito que não acaba nunca é coisa de ditadura, e agora nós temos um inquérito que não acaba nunca, e o Alexandre de Moraes mandou abrir mais um inquérito para investigar o crime organizado no Rio de Janeiro. E mais do que isso, como eu falei, a ligação do crime organizado com as coisas de finanças e também com coisas políticas. E aí eu falo para vocês, seria ótimo realmente alguém investigar as ligações do Comando Vermelho e do PCC com os políticos, eu não tenho dúvida nenhuma. Mas já para pensar, nesse esquema do Alexandre de Moraes, igual ele fez o tal do processo do Bolsonaro, ele vai sair perseguindo gente, é óbvio que ele vai sair perseguindo gente. Não tem nenhuma lógica esse tipo de coisa, a gente sabe como é que o Alexandre de Moraes faz as coisas. Ele está usando o poder pelo poder, simplesmente. Ele está se sentindo atingido por conta da Magnitsky, que está puto com o Lula, que o Lula não faz nada quanto a isso, o Lula não vai conseguir fazer nada mesmo, e no final das contas, essa é a situação, né? O André Marsiglia coloca aqui o absurdo que é isso, olha só. STF determina que PF abra inquérito permanente para investigar o crime organizado no Rio de Janeiro. Tá aqui, ó. Essa foi a notícia da Globo News, tá? Inquérito permanente. Já é um absurdo essa ideia de inquérito permanente. Moraes sabe que, após a nomeação de um novo ministro pelo presidente Lula, terá que devolver a ele a relatoria da DPF da favela, ou seja, a DPF das favelas. Nesse caso, vai voltar para o novo ministro. Então, o que o Alexandre de Moraes fez agora? Ele criou um outro inquérito, porque agora esse é dele. Esse é dele. Ele criou esse inquérito, foi ele que fez, ele vai ficar com esse inquérito, né? E aí, ele não quer, ele quer cuidar da DPF da favela, só que não tem lógica isso, né? A DPF da favela nem deveria estar com o Alexandre de Moraes, muito menos ele está cuidando disso daí. Hoje sob sua condução provisória, ou seja, eles botaram a condução provisória da DPF da favela do Alexandre de Moraes, o Alexandre de Moraes gostou da brincadeira, agora ele quer brincar, ele vai tomar para ele esse negócio, né? A criação de um novo inquérito funcionaria como um mecanismo para manter Moraes no comando das decisões sobre segurança pública. Exatamente. O novo inquérito tem potencial para se transformar em um novo inquérito do fim do mundo, tal como o inquérito das fake news. Eu não tenho dúvida nenhuma, tá? O Alexandre de Moraes está assumindo o papel de Stalin no Brasil. Ele não tem o poder de controlar, ele não é o presidente da República, mas agora ele manda e o pessoal obedece. E aí, que diferença faz? Qual é o seu cargo? Que diferença? O Stalin era assim, o Stalin era só o presidente do comitê do Partido Comunista da União Soviética. Tinha um presidente da União Soviética, ninguém nem ouvia falar o nome dele. Era um paspalho que o Stalin apontava e todo mundo obedecia o Stalin, porque se não obedecesse, matavam ele, né? O Alexandre de Moraes está fazendo a mesma coisa. Todo mundo obedece ele, porque se não obedecer, ele manda prender, né? Como o tema será central nas eleições de 2026, o inquérito permanente pode operar como um instrumento de controle do debate público e político do país, funcionando inclusive como mecanismo de censura à imprensa e às redes. Ou seja, o Alexandre de Moraes ganha o controle completo dessa história. E mais do que isso, ele pode começar a se voltar contra as pessoas. O pessoal do PT está muito tranquilo com essa história, não porque o Xandão está batendo no bolsonarismo e não sei o que lá, não sei o que lá.
E eu já avisei para esse pessoal, eles não perceberam ainda o problema de você dar esse poder todo para o Alexandre de Moraes. Daqui a pouco se vira contra você, meu amigo. É um absurdo isso, não deveria existir contra ninguém esse tipo de poder. Não, o Moro não teve isso contra o Lula. O processo do Lula foi um processo próprio, um processo bem feito, um processo com todo o devido processo legal, com anos e anos de investigação. É muito diferente dessa lambança que o Alexandre de Moraes está fazendo sem nenhuma justificativa. No momento que você autoriza isso, ele vai usar isso contra todo mundo, meu amigo. Não vai usar isso só contra o Bolsonaro, não. Quem deveria instaurar inquérito ou determinar a instauração de inquérito é a polícia ou o Ministério Público. O STF naturaliza um desvio iniciado no inquérito das fake news, no qual a corte passou a assumir funções investigatórias que constitucionalmente não lhe cabem, né? E é verdade, tá? Tem um pessoal reclamando aqui tem um comentário aqui do senhor Caio Gomes. Ai, não, porque olha só o artigo 5º do Código de Processo Penal, que os crimes de ação pública, o inquérito policial será iniciado mediante requisição do juiz ou do Ministério Público. E de fato, se você for aqui no CPP, aqui, ó, tá aqui, ó, nos crimes de ação pública, o inquérito policial será iniciado, item 2, mediante requisição da autoridade judiciária. Olha, então o André Marcília está errado? Não, o André Marcília está correto. Essa parte aqui do CPP não foi recepcionada pela Constituição. Está aqui, ó, a Constituição de 88, o Código de Processo Penal é anterior à Constituição de 88, o que significa que ele tem que ser recepcionado pela Constituição. E quando ele é recepcionado, quer dizer que só continuam valendo as partes dele que não agridem a Constituição. A Constituição de 88 declarou que é só o Ministério Público que pode iniciar processo no Brasil. Então, o André Marcília está correto, não tem essa de juiz poder iniciar processo no Brasil. A polícia pode, porque se a polícia fica sabendo de um crime, ela pode iniciar um inquérito por conta própria, a polícia pode fazer isso, o Ministério Público pode fazer isso, o STF ou qualquer juízes não podem fazer isso. Isso era verdade antes da Constituição de 88. Lembra? Na época da ditadura. Exatamente, que coisa, né? O que eu falo para vocês. Estamos repetindo passo a passo tudo que foi feito de errado na ditadura militar, agora com a nossa ditadura judiciária. Todas as mesmas lambanças que foram feitas naquela época estão sendo feitas de novo agora. Aí ele coloca aqui, ó, não deveria existir inquérito permanente. Todo inquérito tem uma finalidade específica, investigar um fato determinado, né? Torná-lo permanente perverte a finalidade e converte a investigação em instrumento de constrangimento contínuo e não de apuração, como era usado na ditadura. Abria-se um inquérito e ficava-se punindo pessoas com medidas cautelares aleatoriamente ao curso do processo, né? Ao curso do inquérito, né? A jurisprudência na corte, segundo a qual decisões monocráticas de ministros tomadas em inquéritos não são recorríveis. Então, ou seja, ainda ganha o poder de tomar essas decisões de forma monocrática, sem ninguém poder discordar ou recorrer a outras coisas do STF. Então, ou seja, isso é um absurdo, esse inquérito que está sendo criado aqui. Aqui, ó, o jurista, o próprio André Marcília falando aqui que há o risco do... ele fala desse próprio tweet dele aqui, né, mas fala também sobre o risco disso se tornar um padrão político, ou seja, ser usado ano que vem para perseguir pessoas aleatoriamente por conta de... basta associar elas com crime organizado. E lembra, o Alexandre de Moraes, se for usar as associações que o Alexandre de Moraes fez no caso do inquérito lá do, entre aspas, golpe do Alexandre de Moraes, imagina o absurdo que vai ser, né? Porque pegaram um monte de coisa, não, porque imprimiram no Palácio do Planalto, então o Bolsonaro ficou sabendo. Ué, como é que você sabe? Como é que você sabe o que foi impresso, né? Aliás, na defesa até o pessoal mostrou que o número de páginas era diferente, não fazia sentido ter sido impresso o tal do plano não sei o que lá no Palácio do Planalto. Ou seja, para o Alexandre de Moraes, qualquer coisa que vá no sentido que ele acha que é o correto, ele vai lá e vai associar. Olha o risco que é isso, né? E aí que eu falo para vocês, o pessoal da esquerda tem um problema nessa história, tá? Porque eu não sei se o Alexandre de Moraes quer só punir o Bolsonaro nessa história. Tá arriscada essa correria toda dele para encerrar o processo do Bolsonaro, é porque ele espera agora começar outro processo contra o Lula, tá? E não descarto isso não. O Lula criou esse monstro, vai ter que engolir ele. O Alexandre de Moraes está chateado porque o Lula não consegue tirar ele da Magnitsky, né? Eu quero que o Alexandre de Moraes bata no Lula? Não, não quero, porque o que o Alexandre de Moraes está fazendo é errado. O Lula não precisa disso para bater no Lula. O Lula já tem o inquérito do Moro lá, que foi feito de forma correta para dizer que ele é um ladrão mesmo. Esse tipo de aventura do Alexandre de Moraes, esse tipo de distorção do Alexandre de Moraes, isso é algo absurdo. Mas eu não descarto que isso aconteça não, hein? Tanto para a direita quanto para a esquerda. O Alexandre de Moraes vai, em última análise, com esse inquérito, definir quem vai ser o próximo presidente. E ponto, acabou.